voltamos com a Amazônia News e trazendo uma novidade aqui para Porto Velho e também para a região, o lançamento do livro Linguagens, Identidades e Pluralidade Cultural, trazendo um pouco da nossa cultura, um pouco do que vive as pessoas aqui. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Gadeira, que traz os destaques e também toda a organização desse livro. Bom dia. Bom dia, primeiramente, em nome de todos os coautores, os participantes dessa obra, nós queremos agradecer essa possibilidade, essa oportunidade que o AmazonSat dá para a gente divulgar o trabalho e acreditar na responsabilidade social, porque o livro, essa obra tem uma responsabilidade social. Agradecer também às professoras que nos deram essa oportunidade, que pensaram na organização do livro com essas temáticas, a professora Nay Gurgel, minha orientadora no mestrado, a professora Sônia Sampaio também, a professora Marília Pimentel. E é um cuidado que a gente percebe não apenas com a publicação do livro, mas aqui existe uma perspectiva, um olhar de cada pesquisador sobre questões específicas aqui dentro da Amazônia. Por exemplo, sobre cultura, sobre linguagem. O que é cultura, por exemplo? Tem um artigo muito interessante, aliás, é o primeiro artigo, que fala a respeito da cultura. A gente sabe que no senso comum existe uma ideia das pessoas aproximarem cultura apenas sobre o repertório intelectual de alguém, o conhecimento de alguém, mas na verdade o conceito de cultura, ele se distancia dessa visão reducionista. Cultura tem muito mais a ver, além do que o conhecimento de alguém, envolve as experiências do dia a dia, as práticas culturais, a própria culinária é um exemplo do que nós temos de identidade dentro da nossa cultura. Então esse é um livro que vem realmente servir de fonte para a pesquisa, para o conhecimento e não só para a comunidade acadêmica, para as pessoas que ficam dentro da academia. Mas a proposta mesmo é de popularizar esse conhecimento, de levar esse conhecimento para as pessoas que estão do lado de fora da academia, para quem quer saber um pouco mais sobre cultura, sobre a variação linguística. Tem um outro artigo também que fala da variação linguística nos últimos 10 anos nos livros didáticos sobre essa abordagem. Então é muito interessante. E o artigo da professora Elisângela, ela está aí para falar, ela pode falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. A gente vê realmente ter essa questão, quando ele falou, de acadêmicos e professores que fizeram realmente, se empenharam para fazer esse livro. Como é que foi o processo de composição desses trabalhos? Então, são 13 capítulos, cada capítulo diz respeito a um artigo e cada artigo foi escrito por acadêmicos diferentes, juntamente com professores, com seus orientadores também. No meu caso é escrito por mim, com a minha professora Nay Gurgel, orientadora no mestrado, e os outros 12 capítulos também são escritos por alunos diferentes. E são 26 autores no todo, e realmente essa é a proposta, que ficou um trabalho final muito bonito, com uma proposta social muito interessante, que vale a pena para as pessoas adquirirem o material em busca do conhecimento, para saberem um pouco mais sobre a vivência do povo da Amazônia, porque a gente trata aqui, por exemplo, o meu artigo fala da questão da linguagem ribeirinha, especificamente sobre uma comunidade que foi inteiramente afetada pela construção da usina de Santo Antônio. Então isso é muito interessante para as pessoas realmente saberem mais como vivem essas populações aqui na Amazônia. É algo bem interessante que deve sim ser destacado, que é a nossa cultura, nossos costumes, que tudo isso influencia também na linguagem, como nós nos comportamos. É um trabalho que exige muita pesquisa, como a Elisângela também, que faz parte desse livro, trazendo o que exatamente para quem for conferir o livro, Elisângela? Então, Ricardo, o meu artigo, que foi escrito em conjunto com a minha orientadora Sônia Sampaio, ele fala sobre a diáspora barbadiana. Então, o que seria isso? Fala sobre a vinda dos barbadianos para Porto Velho na época da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que na composição do povo da cidade de Porto Velho existem esse grupo de pessoas que vieram da ilha de Barbados. Então, é um grupo que é muito pouco pesquisado e estudado. E eu acho, sim, de suma importância que cada um de nós possamos conhecer as nossas origens, para entender como nós somos hoje, nós precisamos saber quem eram os nossos antepassados, como Porto Velho se formou. Então, assim, esse artigo traz essa visão, de como esses barbadianos chegaram, o que eles trouxeram de cultura para nós. E, assim, muito importante observar que eles são grupos que até hoje mantêm muitos costumes do país de onde eles vieram, porque Barbados foi colonizado pela Inglaterra. Então, esse grupo, quando chegou aqui, eles falavam inglês fluentemente, era a língua que eles falavam. Então, assim, até hoje eles mantêm esse costume e a gente, assim, fica muito feliz de poder estar compartilhando esses conhecimentos para a comunidade
não só acadêmica, como o Gadelha já falou, mas principalmente para professores que trabalham com história, que ensinam, para que eles possam estar transmitindo e compartilhando com as pessoas esse tipo de conhecimento. E como é que foi todo esse processo dentro da academia, realmente, de pesquisas e elaboração do artigo? Então, esse artigo, ele é um trabalho de conclusão da disciplina Pluralidade Cultural, que foi ministrada pela professora Nair Gurgel, que é uma das organizadoras, né, do livro. Então, durante essa disciplina, a gente foi estudando justamente essa pluralidade, ou seja, dentro de uma cultura você não tem uma única influência, você tem várias influências. E foi onde surgiu o meu interesse em estar pesquisando essa influência barbadiana aqui em Porto Velho. E a minha dissertação do mestrado, meu trabalho final, ele está totalmente relacionado a isso. Então, esse artigo, ele está dentro também da minha dissertação. Então, assim, só para a gente encerrar, fazer um convite para a população para conferir o livro e também o lançamento. Exatamente, o lançamento vai ser quarta-feira, dia 4, na Unircentro, auditório da Unircentro, às 19h30. Nós vamos ter uma palestra com o professor Marcos Teixeira, que é historiador, professor da Universidade Federal de Rondônia, e nós queremos convidar todos vocês para irem lá, prestigiarem, conhecerem o livro, adquirirem, porque realmente é um material que vai contribuir muito com a formação e principalmente para o conhecimento das nossas raízes. Muito obrigado pelas informações e a presença de vocês. E é claro, você de casa que não vai perder de conferir esse livro e conferir, claro, a nossa cultura, os nossos costumes, através desse artigo que vai ficar aí para a eternidade, os nossos costumes rondonienses.